Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque e esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. E hoje temos conosco Janguier Diniz, empreendedor integrante da lista da Forbes, mestre e doutor em Direito e fundador do Grupo Ser Educacional, além de fundador e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo Latino-Americano. Ele é um empresário extremamente conhecido pelo talento e pela obstinação e é autor de mais de 35 livros na área de direito e também de empreendedorismo. E também focado em desenvolvimento pessoal. Ele também é investidor, presidente da Epitixa Investimentos e sócio na Bossa Invest. O Janguier, ele tem uma história assim inspiradora, ele é uma pessoa incrível, ele é um mestre, ele é uma pessoa que eu admiro demais e é um prazer enorme ter ele aqui comigo. Obrigada, mestre, obrigada pelo seu tempo. Eu sei quanto é rico ter você aqui perto, ter você por perto, ter a sua energia. Você mesmo fala que a ambiência muda a frequência e a minha frequência sempre evolui quando ela está perto da sua, então eu queria te agradecer. É uma satisfação enorme estar aqui, né, no seu programa, para a gente trocar algumas ideias, passar algumas inspirações, algumas lições de vida e algumas experiências para o seu público aí. Fico muito honrado de estar aqui, podendo colaborar com esse público com cabeça, né, com mentalidade de crescimento e de riqueza. Excelente. E é isso mesmo que a gente traz aqui no LPA e Você, onde a gente justamente fala sobre empreendedorismo, sobre transformação, a gente traz insights, ou seja, informações que são valiosas para quem está ouvindo aí do outro lado, porque a gente está nessa jornada para fazer a transformação. E aqui a gente tem dois obstinados. O obstinado maior, que é o Janguier, e eu que sou pequenininha ainda, mas ando com os obstinados, então estou sempre aprendendo muito com ele. E eu queria que ele já contasse aqui para a gente, contasse um pouco da história de vida, porque ele tem uma história linda, gente. Vale a pena parar, ouvir, refletir, pensar sobre a história de vida dele, porque é inspiradora, desde a infância, em pequenas cidades do interior, né? E como é que essa experiência dele foi moldando para ele chegar onde ele chegou hoje. Queria que você contasse. Muito bem, antes de começar aí a minha história, eu trouxe aqui o 35º livro para você de presente, Dialeto dos Obstinados. Eu criei o Muito movimento obrigada. Os Obstinados, né, que é um movimento social de transformação de vidas, onde a gente ajuda as pessoas a adquirirem uma mentalidade de crescimento de riqueza, uma mentalidade exponencial. E aí eu tive a ideia de criar o dialeto, que são as palavras que fixam o verdadeiro obstinado, como, por exemplo, destemido, destemeroso, persistente, focado, disciplinado, dedicado, compromissado. Então, são as palavras que realmente identificam o verdadeiro obstinado. E como você é vice-obstinado mó, eu sou obstinado mó, então eu trouxe aí de presente. Obrigada. Mas eu costumo dizer que eu sou um sertanejo, né, nascido lá no sul, Lilian, no sul da Paraíba, né? Sim, tenho sangue paraibano também correndo pelas veias. Meu pai é paraibano. Filho de pais analfabetos, felizmente não tiveram oportunidade de estudar, mas que aos 6 anos de idade, meus pais, fugindo da seca, se mudaram para o Mato Grosso do Sul, na Viraí, especificamente na Viraí, depois mudaram-se para Rondônia. E foi lá em Naviraí do Mato Grosso que eu montei o meu primeiro empreendimento empresarial. Foi lá que eu comecei a empreender com 8 anos de idade, né? Foi em Naviraí do Mato Grosso que eu criei uma caixa de engraxate, porque meu pai era peão de fazenda, ganhava o salário mínimo, e eu via meus colegas irem à matinê, né, todos os sábados, e eu não podia ir. E eu falei, eu tenho que mudar essa situação, eu tenho que mudar o status quo, tenho que mudar de vida. Foi aí que eu tive ideia, eu via aqueles garotos engraxando sapato na rua e ganhando dinheiro. Eu falei, poxa, eu não tenho dinheiro nem para lanchar, para ir à matinê, ao cinema. Foi aí que eu construí uma caixinha de engraxate, comecei a engraxar sapato nas ruas de Naviraí, no Mato Grosso, e comecei a ganhar dinheiro. E a matinê aos sábados e ainda levava dinheiro para casa. Então, eu digo, quando eu falo de virada de chave, de ressignificação de vida, quando eu falo de fazer turnaround na vida, né? Às vezes as pessoas me perguntam quando foi a sua grande virada de chave. Eu digo, eu tive inúmeras viradas, vou ter muitas daqui para frente, mas a grande virada de chave da minha vida foi quando eu comecei a engraxar, porque foi ali que eu comecei a ganhar dinheiro,
honestamente trabalhando, e eu senti o sabor do dinheiro, como era bom conquistar dinheiro trabalhando. E a partir dali, eu não parei mais, né? Então, aquela caixa de engraxate foi um marco na minha vida, foi um ponto de muita relevância, um ponto significativo na minha vida, porque foi ali que eu comecei a trabalhar e ganhar meu próprio dinheiro. E por conta daquela caixa de engraxate, eu nunca mais parei. E a minha vida, a minha jornada é extensa, né? Aos 9 eu comecei a vender laranja, aos 10 vender picolé de casa em casa. Quando eu fiz 10 anos de idade, meus pais se mudaram para Pimenta Bueno, em Rondônia, né? Que uma cidade pequena na época. Na época a cidade tinha muitos índios, tinha muitas tribos de índios. Eu me lembro, era uma cidade selvagem. Eu cheguei lá em 1974, né? Acho que você não era nascido ainda. Ainda não. 10 anos depois eu cheguei. E aí eu me lembro que os índios andavam nus na cidade, né? Para você ver como era uma cidade selvagem. Os porcos do mato cruzavam o rio, que era a cidade situada entre dois rios, o Rio Melgaço e o Rio Pimenta Bueno. Os porcos cruzavam as varas de porcos do mato e a gente matava os porcos com cacete, com pau, para você ver como era uma cidade selvagem. Eu estou mostrando isso para dizer quão selvagem era aquela cidade em 1974. E lá eu estudei o primeiro grau, que é o ensino fundamental, mas já trabalhando também, porque eu já tinha começado a empreender aos 8 anos, cheguei lá aos 10 anos. Eu trabalhei de office boy, trabalhei de vendedor de roupas em lojas, em bazar, trabalhei inclusive como locutor infantil no programa Ouvinte é Quem Manda, no programa da radiodifusora da cidade, que na realidade era apenas um sistema de alto-falante, não era uma rádio, né? Dois alto-falantes nos postes da cidade, e eu comecei a trabalhar. Mas o que é interessante é que quando eu fiz 14 anos, completei 14 anos, terminei o primeiro grau, que é o ensino fundamental. Lá não tinha o ensino médio. Uhum. A cidade, na época, devia ter uns 20 mil habitantes, 30 mil habitantes. Não tinha ensino médio na cidade. E aí meu pai disse, você já se formou, você pode, vamos trabalhar no sítio, trabalhar na fazenda. Não, ele não era o proprietário, não era o dono, ele era apenas contratado como para roçar, para derrubar de machado. Meu pai trabalhou muito de machado, de roça, de foice. Depois é que chegou a motosserra, me lembro muito bem disso. Mas eu já tinha uma mentalidade, que eu falo da chave da mentalidade de crescimento de riqueza, a chave da programação mental. Eu já sabia que eu podia mudar de vida, mudar de status quo, eu podia, utilizando as chaves que eu escrevo no meu livro, O Código Secreto da Riqueza, que eu podia mudar de vida. Inclusive é um livro incrível, eu super recomendo. Exatamente, é o Código Secreto da Riqueza, 12 chaves que lhe trarão sucesso, prosperidade e riqueza financeira. Mas eu já tinha aquela programação mental de que eu podia ser uma pessoa de sucesso. Foi aí que eu disse, não, meu pai, eu vou estudar. Se eu não posso estudar aqui, eu peguei minha mala, me mandei, 14 anos, dezembro de 1979. 14 anos. Na época, era época de chuva lá, a BR-364, que é a BR de Rondônia ao Mato Grosso, não era asfaltada. Eu passei 7 dias atolando, porque era época de chuva, era dezembro, do inverno. Mas consegui chegar em Recife, fui a João Pessoa, depois de Recife, e aí procurei um tio meu, que foi meu segundo pai, você conhece a história, né? Sim. Já assistiu muitas palestras minhas. Que também são ótimas. E aí ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa, eu disse que sabia datilografar. E aí eu destaco a educação como uma chave importantíssima na mudança de vidas. Eu digo que a educação muda vidas, histórias e destinos. E foi esse curso que mudou a minha vida, o curso de datilografia, o curso ASDFG. Na época não tinha computador, só tinha aquelas máquinas Remington e Olivetti. E ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa. Quando eu contei a história para ele, ele disse que queria estudar, se ele podia me ajudar. Aí ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa, eu disse que sabia datilografar, porque de fato eu tinha feito o curso muito bem feito. Eu tinha adquirido aquela competência, é por isso que eu digo que a educação é de extrema importância na ascensão social, na mudança de vida das pessoas. E aí ele me deu uma petição, ele rascunhou a petição, me deu, aí eu fui lá e rapidamente na maquinazinha Hamilton Olivetti.
E aí ele ficou encantado, falou, onde é que você aprendeu a datilografar tão rápido assim? Eu contei a história para ele e ele me deu um emprego. Então ali foi uma virada de chave, aquele curso mudou a minha vida, aquele curso de datilografia, a SDFG, mudou a minha vida, consegui meu primeiro emprego com 16 anos, né? 15 anos para 16 anos, lá no escritório do meu tio. E aí começou a minha vida, eu queria ser médico, mas a gente sabe que você tem que modelar as pessoas, é outra chave do Código Secreto da Riqueza. E eu vi que para ser médico o caminho ia ser mais árduo, mais extenuante. Eu vi que meu tio era um bom advogado, um advogado respeitado lá em Recife. E como eu queria ser uma pessoa de sucesso, eu falei, pelo caminho do direito eu posso chegar ao sucesso mais rápido, até porque tem um grande modelo, né? E a gente fala muito sobre a chave da modelagem, você modelar quem já chegou aonde você quer chegar. Então ele já era um advogado famoso lá, um bom advogado, e eu decidi mudar de sonho, eu não desisti do meu sonho. Meu sonho era ter sucesso, era prosperar. E aí eu falei, eu não vou fazer medicina, eu vou fazer direito. Foi quando eu meti a cara, trabalhava de dia com ele, estudava à noite, meti a cara, consegui passar no vestibular da Universidade Federal de Pernambuco, que foi a minha grande vitória, a minha primeira vitória, a minha primeira grande alegria na minha vida foi passar no vestibular da Universidade Federal de Pernambuco para o curso de Direito. Eu tive muitas alegrias na vida, mas essa foi a primeira, passar no vestibular, porque eu era um João Ninguém, eu era uma pessoa, filho de pais analfabetos de Rondônia, da Paraíba, de Rondônia, que ganhavam um salário mínimo, meus pais, então eu consegui entrar, graças ao meu mérito, ao meu esforço, numa das melhores universidades do Brasil, né, a Universidade Federal de Pernambuco. Então aquela alegria foi algo indizível na minha vida. E aí continuei trabalhando com meu tio, depois montei uma empresa, quebrou, aí voltei a trabalhar com ele, me formei em Direito, montei outra empresa, quebrou. Faz parte. Faz parte, né? Claro que essa história de que para ter sucesso empresarial, para ser um empreendedor empresarial, você tem que quebrar, isso é balela. Não, é verdade. Eu conheço gente que nunca quebrou. Até por isso que a gente tem que se conectar com quem já fez, aprende com eles para poder não passar por isso. Exatamente, então isso é balela. Mas eu quebrei 2 empresas na época, mas aprendi muito porque o problema não é você fracassar, você quebrar o problema e o sucesso é você aprender com os seus erros, com os seus fracassos, com as suas quedas. E eu aprendi, eu falei, por que eu errei? Errei uma vez, errei 2 vezes no mesmo negócio. O primeiro negócio eu quebrei porque eu achei que apurado era lucro. Ou seja, entrava muito dinheiro na empresa, eu e 2 sócios. Sociedade também, você tem que escolher muito bem os sócios, mas apurado não é lucro. A gente achava que o que entrava no caixa era lucro, começou a gastar e depois a gente viu que receita não é lucro, né? Você tem que gastar parte do lucro. Sim, e a gente gastava mais do que o lucro, e aí quebrou a empresa. E a segunda empresa quebrou não foi por conta porque eu aprendi que apurado não era lucro, porque uma lição que a gente passa, inclusive no Código Secreto da empresa, que é a nova imersão nossa, a gente tem o Código Secreto da riqueza, mas tem o Código Secreto da empresa agora, que é eminentemente empresarial. A gente ensina que você tem que estar de olho no fluxo do caixa, né? Você tem que estar de olho em receita, despesa, tem que ter resultado, até porque o caixa, o lucro, é o presidente da empresa. Então, a outra empresa, que era de cobrança também, não deu certo, não foi mais por conta de que eu achava que apurado era lucro, mas é por conta dos planos econômicos do governo, aí foi questões econômicas do país. E quando quebrou, eu falei, agora eu tenho que mudar de vida, né? Eu falei, eu tenho que ressignificar minha vida novamente. Mas antes de você contar como aconteceu isso, eu vou ter que chamar o intervalo agora e fica acompanhando, porque, gente, vocês viram a jornada que ele trouxe até aqui. Agora vocês vão saber no próximo bloco aonde ele chegou, o que é extremamente incrível e não é surpreendente simplesmente porque vocês viram a história, né? Um obstinado engajado como esse não podia ser menos do que isso, não. Aliás, ele vai fazer muito mais porque ele vai contar aqui para vocês. A gente se vê no próximo bloco. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia,
Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Idealizada e liderada por Rivaldo Nascimento e por sua filha e sucessora, Catarina, o Ateliê Gran Final é hoje referência de empresa familiar na maestria e arte em elaborar doces finos, tradicionais, bolos e bem casados, além da variedade surpreendente dos pedidos mais inusitados. Permita que esses grandes chefes deixem a sua vida ainda mais doce e experimente as mais variadas delícias preparadas de um jeito que só a Gran Final tem. A essência da vida está na doçura de viver. Confira todo o cardápio através do Instagram, @granfinalatelier-sucre e pelo site granfinalateliersucre.com.br. Voltamos aqui para o segundo bloco dessa conversa incrível, onde o nosso mestre Jean Guiec trouxe muitos insights já valiosos, já trouxe a sua trajetória, e ele contou aqui das duas empresas que ele teve que fechar, mas ele dá uma virada tão incrível que agora vale a pena você ouvir com cada detalhe, porque ele vai contar aonde ele está agora. Pois é, aí quando eu quebrei a segunda empresa de cobrança, eu falei, eu tenho que dar uma virada agora, ressignificar a minha vida. Foi aí que eu decidi ser juiz federal. E aí eu tracei esse plano, essa meta, né, esse objetivo de ser juiz federal. Mas não basta você traçar uma meta, você tem que criar métodos E executar. para executar, né, esse projeto, esse plano, para poder chegar lá. Métodos com disciplina para chegar lá. E aí a minha ideia era estudar 6 horas por dia durante 3 anos. E eu comecei a estudar 6 horas por dia, todas as matérias do concurso para juiz, para magistrado.
E aí, com 2 anos, eu consegui passar no concurso para magistrado federal. Era todos os dias, 6 horas por dia, com aquele método de resolver as principais questões dos concursos passados, de ir sublinhando os livros, os principais pontos, depois fazer o resumo com a máquina, de fazer o dicionário jurídico, o meu dicionário jurídico. Por isso que eu fiz o dialeto dos obstinados, porque eu já tinha feito na época de juiz o dicionário de erudito Janguier Diniz, que era o dicionário dos termos mais importantes que eu iria utilizar na prova dissertativa. Foi aí que eu fui aprovado em 92, no concurso para magistrado federal do trabalho. Passei 1 ano e pouco, só que eu fiquei na capital, depois eu ia ter que ir para o interior. Só que eu não queria, porque eu tinha planos de empreender, eu queria ganhar dinheiro, ser rico. E como funcionário público você tem uma vida boa, mas não ia ser rico, né? Foi aí que eu resolvi pedir a exoneração do concurso da magistratura. Meus colegas achavam que eu era doido, minha família, você é doido, vai pedir um concurso dos mais concorridos do Brasil. Mas eu queria empreender, eu queria criar um cursinho para concurso, e se eu ficasse como magistrado eu ia ter que morar no interior, e lá eu não ia poder fazer, né? Ia passar uns anos no interior. Eu queria criar uma faculdade, eu queria fazer mestrado, doutorado. Foi aí que eu pedi a exoneração, mas fiz outro concurso para o Ministério Público da União, e aí assumi com o mesmo salário o Ministério Público da União, que eu não precisava ir morar no interior. Foi aí que meu sonho do empreendedorismo realmente começou. Montei um cursinho para concurso chamado Birô Jurídico, que no início era só eu que ensinava 5 matérias. Era Direito de Trabalho, Processo Civil, Sentenças e Pareceres. E aí cheguei a ter 1.000 alunos, né? E aí eu pude realizar todos os outros sonhos de empreendedorismo. Criar a primeira faculdade Maurício de Nassau, que foi o embrião do Grupo Ser Educacional, que hoje é um grande grupo educacional no Brasil, com mais de 350.000 alunos, mais de 60 universidades e faculdades no Brasil, mais de 13.000 colaboradores. A gente forma cerca de 20.000 egressos todos os anos, e aí é uma grande realidade, né, com o objetivo de ajudar o Brasil a se desenvolver. Então, é uma história muito longa. Transformando a educação. O Grupo Ser Educacional, na hora que ele traz esses dados, traz esses números, olha quantas pessoas são impactadas, quantas famílias, quantas oportunidades, quantas pessoas estão se desenvolvendo através da educação. E de onde? De um engraxate que correu atrás, que se desenvolveu na vida, que não desistiu dos seus sonhos e que teve ali um momento que ele tomou a decisão de mudar de rota, na hora que ele deixa de ser juiz, encara uma situação onde a família acha que ele é louco de estar fazendo isso. E ele fala, não, eu vou fazer acontecer, olha onde ele está chegando agora. E tem muito mais, né? E aí eu quero conversar sobre esse muito mais, porque além do Grupo Ser Educacional, como você trouxe aqui, você quer continuar transformando, em todo momento você quer continuar transformando. E você criou um instituto, que é o Instituto Êxito de Empreendedorismo Latino-Americano, onde tem uma plataforma, concursos, onde você quer ajudar os jovens empreendedores mais ainda. Queria que você contasse um pouco do Instituto. Pois é, eu criei o Grupo Ser Educacional com a primeira faculdade, depois fui criando outras, comprando outras. Hoje a gente tem mais de 60 no Brasil, mais de 500 polos de ensino à distância. E aí eu acordei um dia assim, poxa, a gente já cresceu bastante, né? Já estamos ajudando o país a se desenvolver, mas falta aquela parte social, né? Mas antes de criar o Instituto Êxito, eu resolvi criar lá na minha cidade. O Instituto Janguier Diniz. O Instituto Janguier Diniz. Exato. Lá é um instituto na cidade de Santana dos Garrotes, onde eu dou bolsa de estudo para todos os jovens que terminam o ensino médio lá e não podem ir para a universidade. Lá eu quero formar todo mundo. Estou formando, né? Muitos jovens lá com destinos mudados por conta da educação. Mas eu falei, eu preciso criar algo maior, algo que não seja só meu, algo que seja coletivo. Foi aí que eu falei, eu vou me mudar para São Paulo. Eu estou em São Paulo já há quase 6 anos. Eu quero me juntar com alguns outros empreendedores que tenham capacidade empreendedora, mas que tenham também essa mentalidade social que possa ajudar os outros. Foi aí que eu me juntei com o Chaim Zarre, com o João Apolinário, com o Geraldo Rufino, com o João Kepler e outros, Celso Nisquier e outros grandes nomes do empreendedorismo, e a gente criou o Instituto Êxito de Empreendedorismo, que é o Instituto Latino-Americano de Empreendedorismo e Desenvolvimento Social, com o objetivo de ajudar os jovens de escolas públicas a empreenderem na vida.
antes de empreender nos negócios, né? A gente fala muito sobre isso nas nossas palestras. Empreender na vida é a pessoa desenvolver as habilidades socioemocionais, acreditar nela, é a pessoa se livrar das crenças limitantes, dos padrões negativos, é a pessoa dizer para ela que é possível sonhar, transformar o sonho dela num projeto de vida, num propósito de vida e aí realizar. É a pessoa dizer para ela, como eu disse no passado, não interessa de onde eu venho, mas para onde eu quero ir. Exato. Né? E isso é o que a gente faz lá no Instituto Êxito. E aí você chegou lá também para ajudar e outros grandes nomes do empreendedorismo. E hoje a gente tem centenas de empreendedores que trabalham nesse projeto, nessa ideia de ajudar os jovens de escolas públicas a adquirir essa mentalidade empreendedora, essa mentalidade de trabalhabilidade, não apenas de empregabilidade. Mentalidade de empregabilidade é a mentalidade que você pode criar coisas que gerem valor para a sociedade, inclusive empresas. Empresas que é o principal fator promotor de desenvolvimento econômico e social de uma nação, né? Que cria riqueza. Empresa que cria riqueza. Governo não cria riqueza. Governo só gasta riqueza. E isso a gente está ajudando os jovens a adquirir essa mentalidade. Primeiro, eu acredito em mim. Eu digo que eu sou foda. Eu sou um fodido obstinado e não apenas um fodido vitimizado, né? Porque a maioria das pessoas ficam se vitimizando, se maldizendo, dizendo que são sem sorte, eu não consigo. Então a gente quer mudar essa mentalidade dos jovens através dos nossos cursos, através das nossas palestras, das nossas mensagens, das nossas lições, das nossas inspirações, para que eles acreditem neles, para que eles façam uma viagem para dentro deles próprios, né? Que não caminhe apenas para frente, mas para dentro deles próprios, né? Uma viagem onde eles possam conhecer as habilidades deles, habilidades naturais, mas também as habilidades adquiridas, os dons, os talentos deles, porque aí fica muito mais fácil eles adquirirem a autoconfiança, porque quando você adquire a autoconfiança, aí fica facinho, facinho, como diz o mineiro, né? Facinho, facinho. Adquirir ou desenvolver as habilidades técnicas para poder empreender. Então é isso que a gente faz lá no Instituto Êxito de Empreendedorismo, através de vários cursos online. Lá é tudo online, né? Porque como a gente quer atingir muita gente no Brasil inteiro, a gente faz de forma online, fazendo convênio com as prefeituras. Se você é um secretário de educação, secretário de empreendedorismo ou um prefeito de uma cidade, você pode procurar o Instituto Êxito, que a gente pode levar mais de 1000 programas, inclusive o programa da Unesco, juntamente conosco, sobre empreendedorismo, de um semestre, para poder ajudar o jovem da sua cidade, do seu município, a aprender a desenvolver as soft skills deles, né, acreditar nele, para depois eles aprenderem a empreender empresarialmente, a criar empresa. E a gente tem ajudado, já passaram pela plataforma do Instituto, mais de 100 mil jovens. A gente quer atingir 1 milhão de jovens em pouco tempo aí, para poder ter as suas vidas mudadas, as suas vidas transformadas. Esse é o Instituto Êxito de Empreendedorismo, que eu e Lília fazemos parte e que diversos outros empreendedores empresariais fazem parte. Inclusive, eu sou muito grata de fazer parte do Instituto Êxito de Empreendedorismo, com recorrência, atuando como vice-presidente do Conselho Consultivo, onde a gente sempre está focado em trazer realmente a transformação. Como o Janguier mesmo disse, são mais de 1000 cursos, conteúdos, palestras na plataforma, disponível inclusive de forma gratuita. Quem quiser acessar a plataforma é www.institutoexito.com.br, então vocês conseguem buscar as informações lá. E eu sempre digo, Janguier, que lá tem desde inteligência emocional até inteligência artificial, porque a gente tem conteúdo da Heloísa Capelas até conteúdo da IBM com inteligência artificial. Ou seja, lá você tem de tudo para realmente transformar o seu CPF para depois você transformar o seu CNPJ. Então fica a dica aí, acompanhe a plataforma do nosso instituto, que com certeza você vai se desenvolver, porque tem muita coisa rica lá. Excelente, adorei que você trouxe o instituto. É super importante, a gente está aqui no programa justamente trazendo insights para as pessoas se transformarem, ou seja, não tem idade, isso que é uma coisa que você também fala, né? Para ser jovem empreendedor não tem idade, o conteúdo da plataforma é de 12 a 80 anos, Quem está ali vai poder aprender diversos conteúdos. Mas eu queria que você contasse um pouco mais, e aí você trouxesse um pouco para mim dos seus livros, porque são 35 livros onde tem transformação, em todos eles. Eu tive a oportunidade de conhecer vários dos livros.
Adoro as histórias, os conteúdos, os insights, os códigos que a gente recebe aqui, por exemplo, aqui, dialetos novos, com certeza já vou aprender muito mais. Por que você gosta de escrever tanto? E eu sei que você faz praticamente um livro por ano, assim. O que te motiva? Bom, eu comecei a escrever quando eu era magistrado, né? Eu era professor da Universidade Federal de Pernambuco. E aí eu pegava os resumos das aulas, porque para você ensinar você tem que estudar muito. Como eu estudava vários autores, fazia os resumos, eu falei, poxa, isso aqui levar de forma resumida para os alunos é importante. Então eu comecei a publicar os resumos de aula e comecei a publicar os meus primeiros livros quando eu tinha 20 e poucos anos, como magistrado. Tanto é que publiquei 9 livros de direito, né? Eu tenho livros de direito, já vai para mais da 10ª edição, né? Como Sistema Recursal Trabalhista, Ação Rescisória, Processo Trabalhista, temas de processo trabalhista, arbitragem e outros livros na área do direito. Mas, como eu deixei de ser jurista, né? Porque eu queria empreender, entrar no setor do empreendedorismo empresarial e educacional, aí eu comecei a pesquisar sobre educação, eu comecei a escrever livros sobre educação. Escrevi Educação Superior no Brasil, Educação é para Todos, escrevi Falta de Educação Gera Corrupção, escrevi vários livros na área de educação. Quando eu me mudei para São Paulo, quando eu estava com a ideia de mudar para São Paulo, eu comecei a ter a ideia de escrever na área de desenvolvimento pessoal e na área de desenvolvimento empresarial. Foi quando eu escrevi O Sucesso é para Todos, escrevi Fábrica de Vencedores, Axiomas da Prosperidade, A Arte de Empreender. Como eu escrevo muito, estudo muito sobre empreendedorismo, eu digo que empreendedorismo é uma arte. Tem gente que diz que empreendedorismo é prática. Eu digo que é a mistura de dom com arte, né? A arte da prática, a prática da arte. Então eu comecei a ensinar sobre empreendedorismo. E depois eu comecei a escrever sobre desenvolvimento pessoal. Foi quando eu tive a ideia de escrever o Código Secreto da Riqueza, as 12 chaves que lhe trarão sucesso, prosperidade e riqueza financeira, que nada mais é que uma coletânea, uma compilação das chaves que eu utilizei ao longo da minha vida, ao longo da minha jornada, para poder superar os obstáculos, superar as adversidades, crescer, prosperar e construir riqueza. Esse livro já é um best-seller, um livro que tem milhares de exemplares vendidos, né? É um best-seller pela editora Gente. Depois eu escrevi Seja um Fodido Obstinado. Depois eu escrevi Mentalidade de Riqueza, que eu acho que é uma das chaves mais importantes de todo empreendedor, porque tudo começa na mente, o seu corpo só faz aquilo que sua mente acredita, já que o ser humano nada mais é que frutos dos seus pensamentos, manifestação física dos seus pensamentos. Então, eu li muito o livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, né? E fui aprofundando que a mente é o instrumento mais forte que o ser humano tem, né? Através da mente você pode transformar o mundo, porque a mente pode fazer de um céu um inferno e de um inferno um céu. Sim. Ou seja, você está no inferno, mas a sua mente pode fazer com que aquele inferno seja um céu. E aí eu vi a importância de você ter um condicionamento mental, uma programação mental, uma mentalidade de crescimento e se livrar daquela mentalidade fixa, limitada, a mentalidade que eu chamo de mentalidade de pobreza, de miséria, mentalidade escrava, né? Para adquirir uma mentalidade obstinada, que é a mentalidade que você pode sonhar e transformar seus sonhos em projetos de vida. E foi quando eu criei o Movimento Obstinados. O Movimento Obstinado é um movimento social que ajuda as pessoas a acreditarem nelas e, através das chaves, alcançar os seus desiderados, os seus objetivos. Daí surgiu o livro Dialetos dos Obstinados. Que com certeza eu vou ler esse livro. Gente, fica a dica aqui, ó, de Dialetos dos Obstinados, o último livro, por enquanto, do Janguier Diniz. Mas a gente vai para o próximo intervalo e já já a gente volta porque tem mais conteúdo muito interessante para vocês por aqui. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso.
Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Apresentamos o ES Gênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ES Gênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ES Gênio da Dux Grupo, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos para o terceiro e último bloco. Olha, tá tão gostosa essa conversa e tem tanto aprendizado aqui, mas esse bloco vai ter muito mais. Porque nesse bloco a gente vai falar um pouco mais sobre startups. Janguier é um grande investidor no segmento de startups, claro, em todos os segmentos empresariais, mas focado também em startups. Inclusive ele tem a Epitixa, que é a Epitixa Investimentos, que é um family office, para ele contar um pouco para a gente aqui. Além disso, ele também é investidor na Bossa Invest, que é o maior fundo de investimento em startups da América Latina, em volumes de startups. E eu queria que você contasse para a gente, né, como é que você começou a investir em startups e o que é importante olhar nesse segmento. Pois é, em 2013 a gente resolveu abrir capital do Grupo C Educacional na Bolsa de Valores. Foi quando a gente captou 1,7 bilhão e poucos milhões
Na Bolsa, 50% primária, ações primárias, 50% ações secundárias. Ou seja, 50% cash-in, 50% cash-out. E aí, com a liquidez, a gente resolveu criar um family office para poder investir em empresas. Foi quando eu me mudei para São Paulo, criei o Epticha. Epticha significa sucesso em grego, né? É uma palavra grega, sucesso. E a gente, ao longo desses anos, depois da criação, a gente tem investido em diversas startups. E também, não só startups, mas empresas tradicionais, empresas da área de educação, da área de saúde, da área de tecnologia. Investimos na EduLabs, investimos na Nonstop, investimos no próprio Bossa Nova. Bossa Nova, nós somos sócios, não só investidor, né? Comecei como investidor lá, mas somos sócios do Bossa Nova. Então, a Epticha, ela tem o objetivo de fazer investimentos em empresas tradicionais como investidor anjo, como venture capital, como private equity, né? Porque lá a gente não tem tese, né? A gente costuma dizer que a gente tem tesão. O que isso quer dizer, né? Quando você vai investir numa startup, tem fundos que têm tese, investe em educação, investe em saúde, investe em tecnologia, investe em agro, ou seja, setores. Tese é setor. Além da tese, tem o time que o fundo fica, que a empresa de investimento fica. Como a gente investe em diversos setores, porque eu digo para a minha equipe, ó, a gente tem que olhar todos os setores, porque pode ter um setor que, embora a gente não tenha investido ainda, pode ser um setor que realmente esteja desenvolvendo e que vale a pena investir, como o agronegócio, por exemplo. Por exemplo, por isso que a gente disse que a gente tem tesão para investir em empresas escaláveis. A gente já investiu de R$50 mil até 100 milhões de reais. Então, o anjo investe pouco, né? Exatamente na fase pré-seed, depois tem a fase pós-seed, investidor de série A, série B, série C, que são os fundos de investimentos da série A, série B, que nós somos também. Depois vem os venture capital, depois vem os private equity, são aquelas empresas que têm o objetivo de consolidar empresas, ou aquelas empresas que botam um capital grande para investir na empresa, para consolidar ou para internacionalizar ou para abrir capital na Bolsa de Valor, ou nas bolsas de valores, né? Então, a gente investe em diversos setores. O time realmente nosso é média de 5 anos, a gente tem que ter um retorno, né? Um retorno do investimento, a ferramenta, o instrumento através de mútuo conversível para depois a gente entrar, mas investimos inclusive no Bossa Nova Investimentos, que eu sou vice-presidente do conselho. A gente tem hoje mais de 25% do Bossa Nova, do equity do Bossa Nova, e o Bossa Nova é uma grande realidade no mundo das startups. Já investi em mais de 1.700 startups. As pessoas, quer dizer que você já investiu em mais de 1.700 startups? Eu digo, não, uma das empresas que a gente é sócio já investiu. Já investiu. Que é o Bossa Nova, né? Então, o que a gente almeja, o que a gente vê? Primeiro, a gente almeja empresas que sejam escaláveis e não apenas escalonáveis. Empresas que realmente a receita cresça sem a despesa crescer na mesma ordem, na mesma proporção. Que é a diferença entre escalável e escalonável. O escalável não necessariamente o custo cresce junto, e o escalonável, como ele colocou, o custo pode estar crescendo junto. Exatamente. Então, a gente visa empresas que têm alta capacidade, potencialidade de crescimento, para que o lucro cresça, para que o EBITDA cresça. Empresa de qualquer setor, não precisa ser apenas do setor de saúde ou do setor de educação especificamente. Eu comecei a investir no setor da educação. Então, a gente vive atrás de negócios, bons negócios, até porque o nosso negócio é fazer negócio. Então, se você tem uma empresa, se você está querendo investimento, e a gente investe não só com recurso financeiro, mas com smart money também. Sim. A gente ajuda na gestão, a gente coloca conselheiro, coloca diretor financeiro, a gente ajuda em estratégias, né? Porque o empreendedor ele tem que pensar estrategicamente e não apenas taticamente e operacionalmente. A gente ajuda nas estratégias, né? Cria estratégias de governança, estratégia de gestão, estratégia de gestão de pessoas, estratégia de gestão de processos, de sistemas, porque hoje os dois principais ativos de uma empresa são as pessoas e os sistemas, né?
Antigamente eram pessoas, hoje não é só pessoas e sistemas, mas também estratégias de gestão de marketing, estratégias de gestão de vendas, compliance, growth, e por aí vai, né? São as principais estratégias para que a sua empresa possa poder crescer, não só acelerar, mas, sobretudo, escalar e se transformar numa empresa exponencial e, quem sabe, numa empresa que a gente chama de empresa épica ou até empresa infinita. Empresa que realmente cresce e que possa ter uma visão, valor e propósito que possa ajudar a transformar a vida de muita gente, mas que seja uma empresa não só milionária, mas multimilionária e até bilionária. Excelente. E esse tema é muito importante, porque você às vezes não sabe qual caminho você vai buscar para buscar uma captação de investimento. E muitas vezes os fundos têm teses específicas, que é uma das primeiras coisas que eu sempre oriento. Analise qual é a tese para ver qual você se encaixa. Aqui você está falando com um empresário que está atrás de negócio. Então, na hora que ele está atrás de negócio, a tese dele está aberta. Então, N possibilidades podem ser possíveis. As pessoas podem te buscar pelo site, buscar pitch pelo site? Sim. Se você quiser fazer o pitch, você pode entrar no site www.epiticia.com.br, EPITY, né? Epiticia.com.br, só que é EPITYHIA. E pode apresentar o seu pitch. A gente tem um time lá de técnicos, de analistas, que fazem análise, a gente recebe dezenas de pedidos. Agora, você tem que ter uma empresa já validada, ou pelo menos na validação. Não adianta ter ideias. Muitos pitches são apresentados com apenas a ideia, eu tenho uma ideia de criar isso. A gente não investe em ideia, a gente investe em ideia que você transformou em ação, que já está gerando rentabilidade, inovação, já está faturando. Não precisa estar no break-even, não precisa estar no ponto de equilíbrio ainda, pode estar ainda deficitária, a despesa ainda possa ser menor que a receita, mas já tem que estar validada, você já tem que mostrar, tem que estar no MVP, você tem que mostrar que o seu produto, o seu serviço já está validado e que está já em pleno faturamento, embora ainda não esteja dando lucro. Se estiver dando lucro, melhor ainda, até porque a gente analisa muito o lucro líquido, o EBIT, da capacidade de crescimento, potencialidade de crescimento, de expansão. Então, não só a gente, né, mas as grandes empresas de investimentos, eles vão analisar se a empresa tem potencialidade de crescimento, já está validada e por aí vai. Olha que insight valioso que vocês receberam aqui, viu? Uma porta muito interessante para se avaliar. Mas eu queria que você trouxesse agora um conselho para os jovens que estão começando as suas jornadas e que querem alcançar o sucesso assim como você. Muitos jovens, eles começam a estudar pensando em adquirir um emprego, né? Eu digo que tem que mudar essa mentalidade, até porque os empregos que existem hoje, grande parte vão ser extintos pela inteligência artificial, pela automação. Grande parte dos postos de trabalho que existem hoje vão ser extintos. Então, o primeiro conselho é que você adquira uma mentalidade de trabalhabilidade, ou seja, mentalidade não de empregabilidade. Trabalhabilidade é mentalidade empreendedora, mentalidade obstinada, para que você possa criar empresas, né? Porque a empresa, que é o empreendedorismo empresarial, é o principal fator de desenvolvimento econômico e social. Se você quer ganhar dinheiro, ficar rico, milionário e até bilionário, você tem que criar empresa. Ninguém fica rico sem empreender, inicialmente na vida e depois nos negócios. E tem que pensar grande, sonhar grande, né? Agora, não basta sonhar. A lição que eu passo é que você tem que transformar o seu sonho num projeto de vida, num propósito de vida, e aí traçar metas, criar métodos para realizar as metas, utilizar a chave da disciplina e aí envidar todos os esforços para poder transformar o seu sonho empresarial, o seu sonho obstinado, o seu sonho de empreendedorismo em realidade. Então, é isso que o jovem tem que ter, uma mentalidade de crescimento de riqueza, de que ele pode realizar, que ele pode realizar. E vou falar mais uma coisa, e se relacionar com pessoas boas, pessoas que são empreendedoras, que têm essa visão e que te inspiram. E eu digo que depois que eu me conectei com o Janguier, eu aprendi muito, eu evolui muito, então uma pessoa que eu sou extremamente grata, foi uma pessoa que me abriu a visão empreendedora, empresarial, eu já era empreendedora,
Eu abri 2 empresas na sequência, passei a investir em várias startups. Hoje sou investidora anjo, mas também investidora através da Bossa Invest, como co-investidora através do fundo. E essa mentalidade que ele traz, ele é um modelo. Eu uso uma das técnicas que justamente ele trouxe, um dos códigos, é a modelagem. E eu realmente o modelo. E ele sempre diz que a gente não tem que limitar os nossos sonhos, a gente tem que fazer eles acontecer e ir quebrando em sonhos menores. E eu tenho feito isso, você é uma fonte de inspiração. Eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui. Sempre estou aprendendo com você, hoje foi mais um aprendizado. E agora eu queria que a gente fizesse o nosso bate-bola. Vou te trazer algumas palavras e você vai dizer o que elas simbolizam. Pode ser numa palavra, pode ser numa frase, tá bom? Educação. Transformação de vida, né? A mais fácil forma de ascensão social, de mudança social. Empreendedorismo. Criação de riqueza. Só cria riqueza através do empreendedorismo, especialmente empreendedorismo empresarial. Inovação. Inovação é fazer a mesma coisa de forma diferente, né? É você aplicar as ideias. A aplicabilidade das ideias é inovação, não basta ter ideia. Ideia e sonho sem ação não gera inovação. Ou seja, você aplicar ideias, fazer a mesma coisa de forma diferente, você gera inovação. Determinação. Determinação é a mais fácil forma de você realizar os seus projetos, né? Você tem que ser determinado. Disciplinado, focado, dedicado, comprometido, né? Determinação é uma chave que eu não coloco entre as 12 chaves, as chaves mestras do Código Secreto da Riqueza, mas é de extrema importância. Investimentos? Investimento. Bom, se você quer fazer com que sua empresa cresça, prospere, primeiro você tem que captar recursos. Tem que ir atrás das empresas de investimentos, tem que se preparar, né? Fazer um bom valuation, fazer o seu pitch, procurar se livrar das contingências para poder chegar com uma empresa saudável para o investidor investir e fazer sua empresa crescer. E depois, quando adquirir liquidez, aprender a investir. Sucesso. Sucesso é uma conjugação de uma série de elementos. As pessoas pensam que sucesso tem a fórmula. Eu digo que sucesso é a conjugação de conhecimento, habilidade, competência, determinação, disciplina, foco, persistência, dedicação, compromisso, não desistir jamais e, sobretudo, iluminação divina. Desafios. Desafios têm que ser superados. Desafios vão sempre aparecer, adversidades vão sempre aparecer. Você tem que aprender com os desafios, com seus erros, com suas quedas, seus fracassos, superar os desafios e estar sempre procurando novos desafios, porque a vida, o jogo da vida, o campeonato da vida dura a vida inteira. Então vai ter sempre obstáculos e desafios. Inspiração? Inspiração, Janguier Diniz. Um dos meus propósitos de vida é inspirar. Eu tenho muitos propósitos, mas um deles é inspirar. Inspirar você a sonhar sonhos grandes e transformá-los em realidade e mostrar que é possível. Não interessa de onde você venha, mas para onde você quer ir. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Existe uma teoria, existe uma lei universal, que é até bíblica, que é a lei do crescimento, do desenvolvimento e até da riqueza. Deus quer que você se desenvolva sempre. Então, é balela você achar que Deus, que Cristo, né, quer que você seja um mediano medíocre. Não, Ele quer que você cresça, prospere, se desenvolva e até seja rico. Mas você não pode ter o dinheiro como acima de tudo, de todas as coisas. O primeiro mandamento bíblico é Deus sobre todas as coisas. Então, quando você tem Deus sobre todas as coisas, o dinheiro vem em segundo lugar, ou vem abaixo de Deus, aí sim, Deus quer que você se desenvolva, prospere e ganhe dinheiro. Excelente, gente. Olha quantas dicas importantes a gente teve aqui, quantas coisas a gente aprendeu nessa aula, uma aula divina, literalmente. É um prazer incrível ter recebido aqui o Janguier Diniz, um mestre amigo, uma pessoa inspiradora, como ele mesmo disse. Quando eu falei inspiração, eu já pensei, ele vai falar ele, porque é ele.
Ele realmente é uma fonte de inspiração e as pessoas que se conectam com ele aprendem muito. Então, mais uma vez, gratidão aqui pela sua presença, por estar trazendo insights valiosos aqui para o nosso programa LPA e Você, está inspirando os jovens, os empreendedores, as pessoas e está transformando vidas, porque por onde você faça, você transforma. Todo local que você está transformando. E eu queria te entregar uma lembrança do nosso parceiro, a Gran Final, que prepara doces maravilhosos, e também te entregar proteção da Dux, nosso parceiro. Isso aqui eu tenho lá. Esse produto é para se proteger. E esse aqui é a nossa caneca. Para quando você estiver tomando um chá, lembrar do nosso programa. Queria te agradecer. Obrigado, um prazer enorme estar aqui. E pedir para você deixar os seus contatos, para que as pessoas te seguirem nas minhas redes sociais é muito fácil, né? @Janguier Diniz, todas, @Janguier Diniz. Não existe Janguier pelo mundo, né? Eu sou o único singular, @Janguier Diniz. Então, você pode entrar em todas as minhas redes sociais, onde eu estou sempre procurando passar mensagens de crescimento, né, de prosperidade, porque isso, como eu disse, é um dos meus propósitos. Excelente. Se você quer aprender mais, acompanhe o nosso programa no nosso site, também as informações no www.lpaivocê.com.br, no nosso Instagram, @LPAivocê, também pela nossa plataforma lpa.academy e também nas minhas redes sociais, @Lilian_Primo Albuquerque pelo Instagram. Obrigada, foi um prazer, a gente se vê no próximo episódio.